feliz de ter sido convidado para voltar no Colégio Santa Maria, que é um colégio pelo qual eu tenho uma simpatia muito particular. Eu vim aqui há muito tempo atrás, na época em que eu era o Ringo Starr numa banda de rock, tocar, acho que, se não me engano, acho que foi no ginásio aqui do lado, né? Então eu, até por conta disso, tenho uma simpatia particular por essa escola. Fiquei muito feliz de ser chamado para vir fazer uma conversa sobre um tema tão importante quanto esse, tão central para que a gente entenda a nossa vida hoje, nossa vida cotidiana hoje. E também fiquei mais satisfeito ainda quando recebi a programação inteira do evento. Percebi que é um evento muito bem organizado, né? Com exceção, acho que dessa noite, os outros convidados, pessoas muito boas, especialmente o Valdemar Rossi. Queria prestar uma homenagem a ele aqui, porque é uma figura que eu tenho uma admiração profunda. Bom, queria então começar essa conversa falando justamente sobre a pertinência do tema, né? Por que eu acho que esse, na verdade, é o tema a ser discutido para entender os problemas mais profundos do Brasil hoje, né? E, na verdade, começar dizendo o seguinte, que, na minha opinião, a ditadura não pode ser entendido como um episódio encerrado na história brasileira, certo? Como se a ditadura fosse um interregno, um interlúdio, né? Um intervalo na normalidade, né? Como se houvesse uma normalidade democrática antes da ditadura, depois um episódio isolado de quebra dessa normalidade, né? Com um regime autoritário, e depois a volta à normalidade depois do fim da ditadura. Em geral, esse tipo de visão ele é subliminarmente passado na maioria dos filmes que tratam do tema no Brasil, e não são poucos. Mas eu acho que a nossa cinematografia tratou muito mal o período da ditadura, com algumas exceções. Eu recomendo para vocês um filme maravilhoso sobre a ditadura, que vai justamente na direção contrária daquilo que eu estou criticando, que é um filme chamado Caro ou Coroa, do cineasta Hugo Giorgetti. Filme recente, filme primoroso. Mas a maioria dos filmes e a maioria dos discursos que tratam do tema tratam assim, quer dizer, como se houvesse uma normalidade democrática, uma interrupção dessa normalidade, depois um retorno a essa normalidade. Não é à toa que grande parte dos filmes abordam o tema sob o prisma de filmes de ação sobre a luta armada, né? Um pouco a estética, um pouco das histórias de super-heróis, né? São sempre assim, há uma normalidade, há uma invasão, uma quebra da normalidade e a defesa à volta dessa normalidade. O que eu quero dizer é que a ditadura está presente no Brasil hoje. Essa é a tese que eu quero defender aqui. Tá certo? Portanto, discutir a ditadura é discutir a sociedade brasileira, é fazer o verdadeiro debate que deveria ser feito agora, nas eleições. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? É um pouco nessa direção que vai a minha fala, né? Em primeiro lugar, a ditadura venceu,
certo? A ditadura venceu em 64, a ditadura se consolidou, né? A ditadura tinha um projeto para o Brasil, esse projeto foi implantado, e no momento da crise, no início dos anos 80, ela se autodissolve, certo? E o seu projeto fica para a posteridade. O projeto de economia, de sociedade da ditadura é este que vigora hoje no Brasil, certo? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade de economia, né, uma faculdade muito caracterizada por ter formado quadros tecnocratas dirigentes da própria ditadura, eu encontrei uma vez numa sala um santinho da campanha do Delfim Neto para deputado federal, e o slogan da campanha dele era: Delfim, eu era feliz e não sabia. Eu quero dizer o contrário disso, né? Quer dizer, a ditadura venceu, o projeto de país da ditadura se implantou definitivamente, né? E depois, mesmo com a sua autodissolução, ele continua, né? Um exemplo disso seria o projeto de educação da ditadura, né? Que é um projeto de massificação da educação e de um rebaixamento espantoso, né, da educação no país, que é, na verdade, uma peça de um projeto mais amplo, que é a constituição de uma sociedade de massas, né? Esse projeto para a educação da ditadura está aqui, né? Quer dizer, esse senso comum que as pessoas costumam falar para as pessoas mais velhas, dizendo: no meu tempo a escola pública era boa, depois virou uma desgraça, etc. Como é que nós podemos traduzir esse tipo de senso comum? É porque se implantou o projeto da ditadura de massificação da educação. Está claro? De destruição da educação pública na base de destruição da universidade em cima. Certo? Como peças essenciais para a constituição de uma sociedade massificada no Brasil. A prova disso, quer dizer, uma expressão disso, quer dizer, o fato da ditadura ter vencido e ter instalado o seu projeto, eu queria tirar fazendo a seguinte pergunta: quem aqui conhece um cantor chamado Roberto Carlos? Levanta a mão. Quem aqui conhece um compositor chamado Sérgio Ricardo? Um pouco menos, talvez os mais... Não tem nada a dever, em termos de musicalidade, poética, ao Chico Buarque. É da mesma estatura. Eu até prefiro. Mas foi banido. Tá certo? O projeto da música, da cultura brasileira de hoje é o projeto da ditadura. Bom, isso em primeiro lugar, né? Então, para dizer por que a ditadura diz respeito à nossa vida hoje, né? Porque o projeto foi um projeto vitorioso naquele momento. Mas em segundo lugar, agora, quer dizer, transitando para uma dimensão um pouco mais estrutural da sociedade brasileira, a ditadura permanece porque a ditadura é uma expressão de uma posição permanente da burguesia brasileira, né? É uma posição permanente das classes dominantes do Brasil. Tomemos, por exemplo, a formação do Estado Nacional no século XIX. Por que um autor como Machado de Assis, por exemplo, capta a peculiaridade de um país tão esquisito quanto o Brasil, né?
Porque as nossas classes dirigentes montam o Estado Nacional, né? Montagem do Estado vem da Revolução Francesa, né? A ideia do Estado e da cidadania, etc. e tal, né? O Estado que se legitima sobre uma sociedade de indivíduos livres, iguais, etc. Mas mantém a escravidão na base. Constitui o Estado moderno, mas não acaba com a escravidão. Vai ser o último país a acabar com a escravidão. Tá certo? Se nós citarmos, por exemplo, um parlamentar do século XIX, eu acho que expressa brilhantemente o que é o espírito da classe dominante no Brasil. Eu ia trazer o livro para ler a citação, mas descobri que eu perdi, eu devo ter emprestado para alguém que me devolveu. Ele diz o seguinte, que a escravidão é boa para o Brasil, é muito boa a existência, isso no século XIX, é muito boa a existência da escravidão. Por quê? Porque ela permite o desenvolvimento de uma classe dirigente que pode viajar para a Europa e trazer da Europa as ideias do mundo moderno. Certo? Essa é a cabeça das classes dirigentes no Brasil. Certo? Isso disse o Bernardo Vasconcelos num discurso dele, na Câmara. Certo? A escravidão é boa porque permite sustentar uma classe dirigente que pode trazer a modernidade de fora. Tá certo? Se nós tomarmos, por exemplo, o padrão das revoltas populares no período da regência, né, no século XIX, aqui os alunos provavelmente estudam nos cursos de história, né, a revolta dos cabanos, balaiada, etc. Esse conjunto de revoltas que aconteceram no período da regência do século XIX. Ali tem um padrão, né? Tem um livrinho do Caio Prado Júnior, que muito antigo, mas que eu recomendo a leitura, dá uma boa visão sobre o Brasil, chamado Evolução Política do Brasil. Ele escreveu com 20 e poucos anos. Ele mostra que em todas essas revoltas no período regencial há sempre um padrão. Né? Quer dizer, qual é o padrão? Você tem processos de radicalização, né? Cada vez que as revoltas atravessam processos de radicalização, os setores das classes dirigentes mais enriquecidas, mais dominantes, passam para o outro lado. Novos processos de radicalização, uma nova camada das classes dirigentes passa para o outro lado, até que as revoltas são esmagadas. Esse mesmo Bernardo Vasconcelos tem uma outra citação nesse período, e também é muito ilustrativa do que é a cabeça da classe dirigente brasileira e do quanto essa coisa da ditadura é uma sombra permanentemente presente. Ele primeiro se refere ao caráter mais centralizador do Dom Pedro I, né, como alguma coisa que teria sufocado a liberdade dos proprietários de terra, né? E depois ele fala da necessidade de um novo giro conservador no período das revoltas regenciais. Então ele diz assim: fui um liberal. No momento em que o poder centralizador do imperador sufocava a liberdade dos indivíduos, eu era um liberal. Hoje, que a sociedade brasileira está caminhando para a anarquia, para a desordem, etc., sou um conservador. Tá certo? Se vocês olharem hoje, grande parte dos quadros da elite dirigente no Brasil que enche a boca para falar da defesa da democracia, isso que estavam todos lá apoiando o golpe de 64. Tá certo?
que significa que nada garante que, em algum momento, dependendo de para onde ventar as correntes da luta social, eles passem de novo para o outro lado. Né? Provavelmente eles vão dizer que é preciso passar o Brasil a limpo. Né? Bom, agora, isso tem a ver com algo um pouco mais estrutural, né? Que na verdade, o que significa uma burguesia que vai se fazendo e que vai constituindo um processo, digamos, entre aspas, de revolução burguesa na etapa do capitalismo em que o Brasil entrou na história. Tá certo? Por quê? Porque até um determinado momento na história do capitalismo, digamos, no começo, na passagem do século XVIII para o século XIX, né, as burguesias se constituíam como forças revolucionárias, né, que se contrapunham à velha ordem existente. Como é que eles empreendiam esse processo? Numa aliança com os de baixo. Daí porque o processo de afirmação da burguesia, que é correlato ao processo de afirmação do capitalismo, etc., né, tinha traços também da conformação de uma sociedade mais democrática, né, e mais homogênea. Muito bem. Conforme o capitalismo vai se desenvolvendo, né, e as suas contradições vão se tornando cada vez mais acirradas, as burguesias veem um risco cada vez maior nessa aliança com os de baixo, né? Porque de uma hora para outra podem ser atropeladas por eles, que foi o que aconteceu no começo do século XX, na Rússia, né? Quer dizer, quando a burguesia na Rússia se levanta contra a velha ordem estabelecida, né? E aí você tem um quadro de crise, de guerra, etc., as forças que vêm de baixo atropelam. Né? Quer dizer, então, o caráter da burguesia vai mudando conforme o desenvolvimento do capitalismo vai avançando. Né? Em países de desenvolvimento mais tardio, como os países da América Latina, como o Brasil, a burguesia jamais se aventura numa ruptura com o passado. Certo? O risco de ser atropelada pelos de baixo é enorme. Né? Lembremos que o século XX é o século da Guerra Fria, etc. Tá certo? Então a burguesia aqui não rompe com o passado. Ela se acomoda à velha ordem do passado. Tá certo? Países como o Brasil não passam por processos de revoluções democrático-burguesas. O sentido da ditadura é justamente esse. Né? Quer dizer, no momento em que o capitalismo brasileiro, as tensões do capitalismo brasileiro empurram a sociedade para a construção de uma sociedade mais autônoma, mais homogênea, mais democrática, etc., a resposta da burguesia não é embarcar nesses movimentos para destruir o passado. Ao contrário, ela se apega no passado, tá certo? Para barrar essas forças. Então, por essas duas razões iniciais, então, que eu queria propor aqui, quer dizer, primeiro o fato do projeto da ditadura ter vencido, ter se implantado no Brasil. E, em segundo lugar, pelo fato de que eventos como a ditadura estão, na verdade, no DNA da própria burguesia brasileira, da própria classe dirigente brasileira, é que eu entendo que a ditadura é um tema presente que diz respeito ao Brasil contemporâneo, e não um episódio encerrado no passado. Certo? Bom, um exemplo de uma burguesia que não rompe com o passado e que diz muito sobre o sentido da ditadura. A questão agrária no Brasil jamais foi resolvida.